4 dos melhores times da Série B vão se enfrentar hoje, meu irmão. Os 4 vão entrar em campo, 2 jogos absurdos de bons. Sport, Ceará, Goiás e Curitiba vão jogar entre si hoje e eles vão estar disputando ali 2 vagas na zona de classificação. São 2 times só que vão terminar o dia dentro do G4. Vamos entender certinho essa tabela da Série B e ver os favoritos para os jogos de hoje, né? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Oitava rodada da Série B começando hoje. Série B tá de volta, são 2 jogos para começar essa sexta-feira de Série B e essa rodada já começa braba demais, meu irmão. São 4 times no topo da tabela entrando em campo hoje e eles estão disputando vagas lá no G4, né? A gente vai falar sobre 2 jogos hoje, tá? Ceará e Curitiba, Goiás e Sport. Você tá vendo a tabela aí aqui no meu lado, né? Todos eles estão lá no topo da tabela, né? O único que está dentro do G4 nesse momento é o Goiás. O Goiás está tentando chegar, inclusive, na liderança. O Sport está com um jogo a menos. Ceará e Curitiba estão tentando entrar pela primeira vez nessa edição dentro do G4. Eu me chamo Diogo Cunha, esse é o canal Torcedorismo e você é muito bem-vindo aqui, cara. A gente está crescendo muito rápido e eu só tenho que agradecer a você que vem aqui todo vídeo troca essa ideia comigo e a você que está chegando pela primeira vez, clicou nesse vídeo, tá me conhecendo agora. Se você gostar das análises aí, saiba que esse aqui é um canal sobre futebol brasileiro. Você vai receber pelo menos 2 vídeos por dia ao se inscrever e ativar o seu sininho aqui no canal. Vamos falar sobre os 2 jogos de hoje, então deixa sua curtida aí pra gente já começar bem demais falando sobre Ceará e Curitiba, que vai abrir essa 8ª rodada, jogo às 19 horas, horário de Brasília. 2 times que estão se recuperando nessa segunda divisão de 2024, né? Os 2 estão separados por apenas 1 pontinho na tabela, como você viu aí. Ceará tá retomando, né, a sua melhor forma com o decorrer dessa Série B, tá se recuperando de uma forma até muito forte, né, uma forma avassaladora na Série B. Veio de resultados ruins na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, mas aqui na Série B não perde há 5 rodadas. São 5 jogos sem perder nenhum joguinho. Venceu 3, empatou 2, vem de uma vitória heróica ali contra a Chapecoense, né? Virou um jogo no último minuto, chegou na 6ª posição e tá apenas 1 pontinho de entrar no tão sonhado G4, que dá o acesso para a primeira divisão no ano que vem. Se vencer hoje, é certo que o Vozão vai terminar o dia dentro da zona de classificação. Wagner Mancini deve levar a campo o time que vem jogando nas últimas rodadas, né? Não tem muitos desfalques, né? Seria com o Richard, né? O goleiraço que ganhou a posição, né? Começou no banco essa temporada e vem sendo um dos melhores jogadores aí, um destaque do Vozão. Ele que iniciou um dos gols ali contra a Chapecoense, né? O Richard realmente tem feito boas defesas e é um jogador que é um goleiro que ajuda na saída de bola, enfim, é um goleiro que realmente tá se tornando ídolo, e se já não é, né, de alguns torcedores do Vozão, né? Então é Richard no gol, Raí Ramos, Jonathan, aí o Irmer, o Davi Ricardo e o Paulo Vitor, né? Aí Deluca, Lourenço, Ailon e o Eric Pulga com o Barceló no ataque. Então é o time ali praticamente padrão, né? O Ailon ou o Recalde, tem essa dúvida ali do Wagner Mancini, mas não deve fugir muito dessa escalação. Do lado do Curitiba, cara, o Curitiba não vem fazendo um bom início de Série B, né? Não tem feito jogos consistentes, né, e até oscila muito entre atuações de um jogo para o outro, mas é um time muito irregular, é um time que conviveu com muitos problemas ofensivos, né, é um time que ainda tá sem treinador, tá com seu técnico interino, mas vem do seu melhor jogo na temporada, na minha opinião, até aqui, um dos melhores jogos do Coxa. Meteu 3-0 no Operário, que é um time de boa defesa. Foram 3 gols muito rápidos, né? Resolveu a partida muito rápido. Subiu para a 7ª posição e agora tá a 2 pontinhos do G4, né? Tem só 1 pontinho de diferença para o Ceará. E se o Curitiba vencer esse jogo, também entra no G4, tá? Então vale para os 2. A vitória bota os 2 no G4. Se empatar, ninguém entra, tá? Essa é a realidade nua e crua. Quem vencer fica com a vaga na zona de classificação, né? Cara, Sebastião Gomes, o jogador colombiano do Curitiba, não joga mais, pelo menos até o final da Copa América, né? Foi liberado para fazer os amistosos, os treinamentos pré-Copa América, a seleção da Colômbia já se reuniu, então tem essa dúvida aí. O James Freitas, técnico interino do Coxa, tem essa dúvida, né? Será que ele vai botar o Vini Paulista, que é provavelmente o jogador que ele deve escolher? Ele já foi titular, né? Boa parte dessa temporada até se machucar, né? Ele tem um estilo de jogo
próximo ali do Sebastião Gomes, né? Então acredito que o Vini Paulista seja esse jogador a ser escolhido, mas é óbvio que ainda tem outras opções ali para esse meio de campo, né? Mas a escalação deve ser aquela de Pedro Morisco, goleiraço, jovem e muito bom. O Pedro Morisco tem um grande futuro pela frente se mantiver essa consistência. Natanael, um lateral direito que eu gosto muito também. Aí vem Maurício Antônio, Bruno Melo e Rodrigo Gelado na esquerda, Morelli, Vini Paulista, né, no meio de campo, Lucas Ronier, Matheus Friso, Figueiredo e o Damião ali como centroavante do time, tá? O retrospecto histórico entre os dois times na Série B, jogos de Série B, são 6 jogos de Série B, Ceará venceu 1, Curitiba venceu 2 e tivemos 3 empates na história. Cara, existe um tabu brabíssimo aqui, tá? Pelo menos do lado do Curitiba, né? O Curitiba não vence o Ceará há 29 anos, tá? A última vez que o Curitiba venceu foi em 1995, tá? Meu irmão, eu era um neném nessa época. Tem gente aqui que provavelmente não era nem nascida. E foi na Série B também, daquele ano de 95. Então, cara, faz muitos e muitos e muitos anos. E além disso, o Curitiba ainda tá tentando vencer a primeira partida fora de casa nessa Série B. Não venceu ninguém. O Coxa já fez 3 jogos fora de casa nessa temporada, né? E aí empatou 2 e perdeu um jogo. O Vozão, cara, é um clube que é um time que tá começando a se recuperar como mandante, né? Um time que tá nessa temporada de 2024, diferente de 2023, os jogadores estão sendo um pouco mais incisivos dentro de casa, né? O time tá começando a retomar aquele ímpeto de empurrar o seu adversário para as cordas, então vem de bom resultado contra a Chapecoense dentro de casa. Rateou um pouquinho no início da Série B, né? Ficou um tempo sem vencer em casa, na Copa do Nordeste também, mas agora tá retomando aquele espírito avassalador como mandante, né? E pro jogo de hoje, cara, eu prevejo um jogo aberto, tá? Não vejo nenhum dos dois times jogando muito atrás. Acredito que o Ceará vai ter o maior controle de bola ofensivo nesse jogo. Não tô dizendo que o Curitiba vai ficar defensivamente o jogo inteiro, mas deve sim ter uma postura mais defensiva, pelo menos no início, né, desse jogo. Então, eu vejo o time do Ceará mais preparado, né? Como o time do Curitiba tem oscilado muito, vem de um bom jogo, a gente não sabe qual Curitiba que vai entrar, se é aquele que não faz gol nenhum, não cria nada. Ainda mais tá sem o Gomes, né? Para esse jogo ali, perde um pouco na marcação no meio de campo e também na saída de bola, né? Ele é tipo um motorzinho pro Curitiba. Do lado do Ceará, o time tá mais encaixado, é um time que tá mais consistente e o Curitiba tá se encaixando agora na temporada. Então, como mandante, eu vejo o Ceará favorito com 3 raios aí pro Ceará. Apenas 2 raios pro Curitiba, um jogo equilibrado, mas eu vejo o Vozão na frente aí para vencer esse jogo de hoje. Se você vai a algum jogo de hoje, tu vai no Castelão ou vai aí no Railé Pinheiro, na Serrinha, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca que eu vou repostar a festa de geral que for estar. Todo torcedor que me marcar nos stories, eu vou repostar os stories no meu Instagram pro Brasil inteiro ver, tá? Vamos falar então sobre outro jogo, outro jogaço, Goiás Sport às 21h30, tá? Esse aqui é o jogo que vai encerrar o dia, aquele jogo do horário nobre. São 2 times no topo da tabela também e que estão separados por 2 pontos. Tá todo mundo próximo, né? Esses 4 times estão todos próximos. O Sport tá com um jogo a menos na tabela, não jogou na última rodada, tava jogando a Copa do Nordeste, mas ambos vêm de derrotas nas últimas partidas dentro da Série B, né? O Goiás perdeu a sua invencibilidade, né? Foi derrotado pro Avaí lá na ressacada, um jogo muito duro. O Goiás acabou perdendo, foi o pior jogo do Goiás até aqui na Série B, vinha sendo um time muito dominante. Nesse não conseguiu criar tantas jogadas de ataque como de costume. E acabou no final cedendo à pressão do Avaí, não teve aquela compactação defensiva que geralmente o Goiás tem. Foi um jogo parelho, mas não foi bom. Esse time do Goiás acabou perdendo a oportunidade de ser líder, tá? Ao final da rodada, se tivesse vencido o Avaí, o Goiás hoje seria o líder da Série B. Mas tá aí o futebol dando outra oportunidade, né? Pode sim o Esmeraldino virar líder hoje outra vez, pode terminar na ponta, né? Se vencer esse jogo em casa contra o Sport, vai a 17 pontos, passa o Santos, passa o América e depois vai ficar esperando a rodada acabar, vai secar o América e o Santos para terminar essa rodada na liderança que ainda não veio para o Goiás, né? O Sport já foi líder, o Goiás ainda não. Se o Goiás perder esse jogo, aí, cara, corre um sério risco de terminar essa rodada fora do G4, inclusive vai ser ultrapassado pelo Sport. Cara, a Série B não perdoa, tem que ter consistência, tá? Então,
O Márcio Zanardi, que chegou no Goiás e já tá dando outro ânimo ao time, né? Junto com os reforços e tudo mais, mas ele melhorou muito esse time do Goiás, né? Verdade seja dito, o Zanardi melhorou muito esse time e ele vai ter que fazer pelo menos uma mudança forçada aí, né? O Cristiano tá suspenso, não vai poder jogar. O Sander, que é o titular da posição, ainda tá machucado, tá no departamento médico, tá em tratamento, não tem condição de jogo. Então deve haver um improviso ali do Luiz Henrique, meio de campo de origem, deve jogar na lateral esquerda improvisada, tá? Esse é um problema, né? Sempre é um problema, mas ele precisa pelo menos fazer a parte defensiva que a ofensiva aí deixa para algum ponta, né? O Paulo Baia, que foi reserva no último jogo junto com o Juninho, né? Os dois foram reservas contra o Avaí. Existe a possibilidade deles voltarem a ser titulares, né? O Paulo Baia é um dos destaques do Goiás nessa temporada, né? Um bom jogador e deve voltar ao time titular. Acredito que ele tenha mais chance do que o Juninho, inclusive. Então a provável escalação, né, que deve ir a campo, segundo o Globoesporte.com, tá? Essa apuração aqui é da rapaziada lá do Globoesporte.com. O Márcio Zanardi deve levar a campo Tadeu, Lucas Ribeiro, Edson Felipe, David Braz, Diego Marcão, Rafael Gava, Luiz Henrique, Wellington, Thiago Galhardo e o Paulo Baia, tá? Paulo Baia deve estar na frente, na minha opinião também, né? Em relação ao Juninho, né? Do lado do Sport, né? O Leão, cara, tá vindo de baques, um baque atrás do outro, né? Teve aquele início esplendoroso de Série B, né? 3 vitórias consecutivas. E aí tomou um baque aí, vem de 2 derrotas aqui. Foram 4 vitórias consecutivas do Sport, né? Na Série B. E agora vem de 2 derrotas, né? 2 derrotas seguidas na Série B, além daquela, perdeu pro Ituano e perdeu pro Avaí, né? Aquele jogo que tomou a virada, teve 2 jogadores expulsos. E tomou aquela pancada, né? Tomou um knockdown aí pra quem gosta de boxe, pra quem gosta de UFC. Tomou um knockdown aí na Copa do Nordeste, né? Foi um choque aquele primeiro tempo contra o Fortaleza, né? Ninguém esperava por aquilo. Tomou um 4-1 do time. Mas, cara, não se pode apagar o que o Sport vem fazendo, né? O Sport tá jogando Série B antes do Fortaleza. Tinha tido um excelente resultado contra o Atlético, que foi o Atlético Mineiro, né? Que foi o que a gente botou mais confiança ainda no Sport, que poderia fazer um jogo melhor do que o que fez contra o Fortaleza. Então é um time que tem a capacidade de fazer aquele jogo que fez contra o Galo e também tem a capacidade de fazer o jogo que fez contra o Leão ali, né? Contra o outro Leão, o Fortaleza. Mas o padrão do Sport tem sido o jogo contra o Galo nessa temporada, né? Então é um time que está em busca de redenção, de reabilitação, principalmente aqui na Série B, que é o que importa daqui pra frente, é conquistar o acesso pro Sport nessa temporada. E tem um jogo duríssimo contra o Goiás, né? Vai visitar o Goiás no Railé Pinheiro. Então, tá sem o Filipinho, né? Também problemas de lateral esquerda do Sport, né? O Filipinho se machucou, deve ficar pelo menos aí 2 meses fora ainda. O Riquelme, garoto ainda, não foi tão bem na oportunidade que teve. Então, pode ser que o Mariano Sosso coloque o Dalbert ali nessa posição de lateral esquerdo. É o mais provável que ele faça, né? Deve haver essa mudança no Sport. Eu faria essa mudança, por exemplo. Realmente o Riquelme não foi tão bem. Você torcedor do Sport, bota aqui embaixo se você concorda comigo ou não com essa mudança em relação Dalbert e Riquelme. Então deve ser essa mudança, na minha opinião. Deve acontecer essa mudança não é uma informação, é uma opinião, tá? Acredito que da forma como o Mariano Sosso pensa, deve haver essa mudança e ele deve entrar com o Kaique França, que eu também acho que ele tem falhado em alguns gols, mas é um goleiro que tem um pouco de crédito. Então, Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan, essa dupla de zaga é bem boa. Aí o Dalbert ali na esquerda, Felipe Fabrício, Lucas Lima, Barleta, Romarinho e Coutinho, né? O time que já tá na ponta da língua aí, esse time que fez ótimas partidas nessa temporada, né? O retrospecto histórico entre os dois times, cara, na Série B, me surpreendeu, tá? Eu até pesquisei mais de uma vez para entender. Aponta só 2 jogos entre os dois na história da Série B. Só se encontraram 2 vezes com 2 vitórias pro Goiás, né? Nunca houve empate, o Sport nunca venceu na Série B. Mas aí, como são poucos jogos, né? Eu fui ver o retrospecto total. 31 jogos na história, contando todas as competições entre os dois, com 14 vitórias pro Goiás, 12 vitórias para o Sport, 5 empates, aí se torna um confronto muito mais equilibrado, né? O Goiás tem ali 2 vitórias a mais, que é justamente, por coincidência, o número de vitórias aqui na Série B. Mas, cara, tem um outro tabu nesse jogo também, cara. O Leão, né? O Sport, Leão Rubro-Negro, não venceu o Goiás muitas vezes jogando fora de casa, tá? 16 confrontos na história e
O Sport só venceu 2 vezes o Goiás jogando fora de casa. O Goiás leva ampla vantagem quando manda esses jogos. A última vez que o Sport venceu o Goiás, tá, jogando lá em Goiânia, foi em 2008. 2008 foi o ano da Copa do Brasil do Sport, né? Então, mas esse jogo foi no Campeonato Brasileiro, em que o Sport venceu fora de casa o Goiás. De lá pra cá, tiveram muitos jogos e o Sport, acho que foram... Eu não vou cravar o número aqui para não dar a informação correta, mas foram mais de 5 jogos jogando lá em Goiânia que o Sport não conseguiu vencer nenhum. Se eu não me engano, foram 6 jogos. Se você tiver essa informação correta, coloca aqui embaixo. E dentro de casa, nessa Série B, o Goiás fez 3 jogos, tá? Como mandante. É um mandante excepcional, um dos melhores de toda a Série B. Venceu os 3 jogos, venceu Ponte Preta, venceu Ituano, 2 times que jogam lá embaixo e também o Botafogo. 3 times que jogam lá embaixo, mas fez o seu dever de casa, né? Fez 9 gols nesses 3 jogos e não tomou gol de ninguém. Agora vai enfrentar um time do seu nível, né? Vai enfrentar um time que também disputa topo de tabela e aí começa a ter mais uma noção maior do que é o Goiás dentro de casa contra times do mesmo nível, né? O Sport fora de casa tem um ótimo retrospecto também, né? Fez 3 jogos, venceu Curitiba, venceu o Amazonas também, 2 jogos muito difíceis de serem vencidos e perdeu justamente pro Ituano, né? Aquele jogo que também ninguém esperava que o Sport fosse perder. Foi ali o início dessa fase ruim do Sport, né? Perder pro Ituano, depois perdeu pro Avaí, chegou a vencer o Atlético e aí perdeu pro Fortaleza. Se eu não me engano, esse é o retrospecto nos últimos 4 jogos da temporada, né? Então, o time do Sport precisa voltar a vencer fora de casa se quiser voltar ao G4 da Série B, mas para mim o favorito para hoje é o Goiás. É um time que vem com a cabeça melhor, né? É um time que vem jogando bem consistente. O Sport é um time muito forte. Cara, são 2 times muito dominantes na Série B. Esse aqui é um choque de times muito fortes, tá? É um jogo muito difícil de se opinar. Eu vejo um leve favoritismo pro Goiás, tá? Eu vou dar 51%, 3 raios pro Goiás, 2 raios pro Sport. Acredito que esse jogo possa ir para qualquer um dos lados, mas eu vejo esse time do Goiás favorito pela consistência defensiva do time. Veja bem, eu não acredito que o Sport vá dar o mole que deu contra o Fortaleza de novo, tá? Aquela defesa toda espaçada, aquela defesa muito alta, né? Tomando bola nas costas toda hora, né? Ele. Mas, enfim, acredito que não vá se repetir isso com o Sport, mas a defesa do Goiás é uma defesa mais bem postada e precisa ver se o Goiás vai voltar a ter a criatividade que geralmente tem, porque no último jogo contra o Avaí foi fraco, né? Então é um jogo de times que tentam a sua recuperação na Série B, mas eu vejo favoritismo pro Goiás. Bota aqui embaixo qual é o seu favorito pro jogo de hoje também, tá? Pros jogos de hoje, né? Comenta aqui o que você tá achando sobre essa Série B e se inscreve no canal, meu irmão. Se inscreve, ativa o sininho. A gente vai continuar seguindo a Série B ao longo de toda a temporada. O futebol brasileiro não para aqui com informações, análises, notícias. Então se inscreve, deixa sua curtida nesse vídeo aí se você gostou. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou. Please. Thank you.